Olá, sejam bem-vindos a mais um IA Trendcast. Antes de começar, quero te lembrar que o IA Trendcast está disponível em todas as plataformas digitais para assistir ou só ouvir. Vamos agora ao episódio de hoje. Hoje, o IA Trendcast recebe Alexandre Karamaski, um executivo que conecta tecnologia, negócios e impacto social de forma única no ecossistema brasileiro. É cofundador da AI Brasil, um movimento que busca tirar o país da segunda divisão da inovação com uso real e acessível da inteligência artificial. Alexandre Karamaski também é CMO da Deep Tech brasileira Semantics, com mais de 20 anos de experiência entre tecnologia, vendas, marketing, transformação digital, e ele é conhecido por traduzir a inteligência artificial em produtividade e hype em realidade. E por onde passa, reforça uma ideia simples. Não é preciso entender de IA para começar a usá-la, é preciso entender de gente. Muito bom, eu gosto disso. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito bom ter você aqui. Um salve enorme aí para toda a sua audiência, que eu já sei que é super relevante, super de alto nível. Muito feliz em estar aqui com vocês, espero contribuir com esse debate. Eu estou muito feliz de você ter aceito o convite. Obrigada por você estar aqui hoje. Eu fiz um caminhão de perguntas. Minha veia jornalista veio à tona e estou cheia de curiosidade, mas para começar eu gosto muito desse seu posicionamento, 2 posicionamentos que eu coloquei aqui na nossa abertura, que é principalmente, primeiro para a audiência saber sobre você, como é que você veio da computação para o marketing, para virar um gestor de gentes e dores, né? E depois a gente vai para a segunda divisão, para AI Brasil e vamos indo assim. Dá para falar aqui o dia inteiro, né? Tem muito assunto para falar. Porque para tirar o Brasil da segunda divisão, haja pauta. A pauta e vontade. Maravilha. Bom, a parte de tecnologia, ela entrou na minha vida com um computadorzinho 386 e uma inquietação, porque eu vi alguns colegas lá atrás que os pais tinham comprado o computador quando ainda era uma coisa meio rara. Tinha um colega lá que era meio nerd, gostava de abrir a máquina, colocar os circuitos, e eu sempre fui fascinado por aquilo ali desde a primeira vez que eu vi. Não entendia muito bem, mas vindo ali de classe média, naquela época o computador era mais inacessível, poucas pessoas tinham, ainda não sabiam o que tinha que fazer com ele, né? Tinha até aquela célebre expressão lá de trás, né? Não há motivo nenhum para uma pessoa ter um computador em casa, né? Falavam isso lá atrás. E a gente dividiu em 12 prestações para eu comprar um 386. E ainda sem internet, né? Tentava fazer algumas coisinhas, aprendia a programar sozinho ali, criei o que depois se passou a ser chamado de ERP, porque meu pai tinha uma indústria e comércio de produtos de limpeza, então eu coloquei o cadastro, que era tudo em papel, eu descobri que podia fazer aquilo no computador, ali com 15 anos ficava à noite programando. Mas no fim da linha, eu queria usar aquilo tudo, queria usar aquela tecnologia. Eu não era o cara da matemática, da estatística, mas ainda assim fiz a graduação em computação e curiosidade também, né? Uma outra coisa que me deixou apaixonado é porque, por questões de criação e mais um pouquinho de genética, eu sempre tive, acredite se quiser, muita timidez social naquela época. Naquela época, né? Ficou para trás. Eu não sei o que aconteceu e nem quando, né? Mas tinha o ICQ. Tinha o Mirk. E ali eu conseguia conversar com as pessoas sem aquela aflição social, sem aquela vergonha, sem aquela cobrança na hora que eu quisesse, de maneira assíncrona. E eu entrei na faculdade de computação achando que eu ia aprender mais um monte de coisas legais de ferramentas, e já vem 2 anos seguidos de matemática, física, álgebra. Cálculo. 1, 2, 3, 4, estatística. E nada de pôr a mão no computador, numa época que só o laboratório... Eles não deviam nem ter computador, né, dentro da faculdade, eles ficavam enrolando vocês, né? A gente tinha um terminal, que a gente chamava terminal Unix, né, terminal burro, não existia internet, só lá no laboratório da reitoria, que era para toda a universidade, agendado, que a gente tinha uma internet bem lenta, mas também não tinha muito conteúdo, não tinha muito o que fazer na internet, né? E aí veio a minha formação, primeiro trabalho, vendas de sistema, né? E, de novo, não era pôr na mão no desenvolvimento, fui vender, fui fazer atendimento. Logo depois, fui trabalhar com telecom, de novo, atendimento a cliente e vendas. Entrada ali do celular, vender tecnologia GSM, celebrar absurdamente um recorde
de ter conseguido vender 1 milhão de linhas de celular, que era uma coisa surreal. Estava caríssimo, era um patrimônio de imposto de renda, né? O telefone fixo era, né? Eu entrei no momento que já estava começando a popularizar, que foi quando teve a privatização das telcos, né? E no meio do caminho, depois de passar um período com TV por assinatura, fui para o varejo, trabalhar com bebidas, né? E aí é rua mais do que tudo. Mais de 10 mil pontos de vendas, mercado frio que a gente chama, bares, padarias. Então é conversa, relação o tempo todo. O marketing entrou de maneira sem avisar comigo, né? Porque de tanto enjoo ali com aquela matemática toda, eu vi que tinha uma disciplina facultativa dentro da ciência da computação que eu podia pegar, nem era optativa, nem contava crédito, mas era marketing. Eu quis entrar porque eu tinha virado diretor de marketing da empresa Júnior, né? Um super cargo com 20 anos, eu era megalomaníaco, eu já liguei para minha mãe dizendo que agora eu era diretor, né? Diretor, agora me aguenta. E eu tinha que saber alguma coisa de marketing, que não sabia nada. Fui estudar Kotler, 4Ps, aquela... né, questão básica e nunca mais larguei. Sempre achei maravilhoso, adorava a questão das propagandas, os cases das propagandas, dos publicitários. E até hoje estou aqui, vamos falando durante a entrevista aqui, os outros pedaços que faltam dessa história. Muito bom. E aí, você chegou ao ponto de virar um apaixonado, um entusiasta. Tô vendo que tudo que você faz para valer, intenso, né? Com paixão. E aí a IA chegou na sua vida em algum momento, né? Eu sei que já chegou a IA clássica, você já usava e tudo isso. Queria que você explicasse um pouco aqui para a audiência. Mas você entendeu que a IA generativa ou a inteligência artificial, de um modo geral, poderia colocar o Brasil num caminho melhor e tirar o Brasil da segunda divisão. Conta pra gente isso aí. Tá, conto sim. A primeira experiência que eu tive com inteligência artificial foi dentro da faculdade, né? Eu acho que no último período a gente tem a disciplina, uma única disciplina de inteligência artificial. E super divertido para aquela época, porque o trabalho final era montar o algoritmo ali de um robozinho, que nem aprendia nada na época, mas ele simplesmente interpretava em tempo real as coisas. Um joguinho bem arcaico. E os nossos robozinhos tinham que vencer os robozinhos dos grupos dos colegas. E eu fiquei em último. Ou seja, meu robozinho só rodava para um lado e para o outro e apanhava, né? Então, por quê? Porque era complexo de novo, não era algo simples de se fazer, programar tudo aquilo ali para ele fazer o básico, de ter uma lógica de se ele desvia, se ele atira. Eu já achei super difícil na época, né? Passado aí quase 15 anos é que eu, de maneira consciente, é claro, porque a gente já usa IA em muita coisa que a gente não sabe, né? Usou o Google, usa IA. Por isso que eu nem gosto dessa pergunta. Sua empresa usa IA? Usou o Instagram, usa IA. Usou o Google, usa IA. Eu acho que a pergunta das entrevistas tem que ser, você usa conscientemente, né? E aí, antes da hype do GPT, eu estava trabalhando numa potência muito grande com redes sociais na empresa da família, que é moda feminina. E conseguia ter acesso a um volume absurdo de fotos do mundo todo como bench. E fazia meus testes AB empírico de fazer postagem em diversos perfis para ver o que dava relevância tanto em conteúdo quanto em produto para alimentar a nossa fábrica. E isso era tudo na mão. Eu cheguei a ter um negócio que eu não sabia nem que existia. Eu tive uma contratura no globo ocular de ficar 12, 13 horas no celular. Você fazia o que a Shein faz hoje na mão. Na mão, exatamente. Olhava fotos e milhares e milhares de fotos. E para os perfis ficarem bem organizadinhos, eu tentava separar o que era foto de vitrine, o que era foto de pessoas, etc. E lembrei de 2 colegas que, depois de 15 anos, eram professores de inteligência artificial. E eu sabia que dava para fazer pelo próprio Google Images, já tinha essas ferramentas dele identificar onde está sua família, se você está na praia, e ele aglutinava. Eu pedi para ele fazer isso para mim e ele fez em algumas horas. Eu jogava um caminhão de fotos e ele conseguia separar. Foi aí que eu compreendi o que é o reforço, né, de aprendizado. Olha, esse aqui é uma vitrine, a gente ensina, e esse aqui é uma pessoa. Quando você mandava uma terceira que era mais ou menos, ele errava. Mas quanto mais a gente ensinava manualmente o que era uma vitrine, o que era uma mão, o que era um anel, o que era um brinco, melhor o algoritmo ficava. Chegou um momento em que ele conseguia fazer todas as separações para mim e foi um grande sucesso na empresa. A parte de IA generativa foi depois das minhas inquietações e intensidades, né? Parece que o mercado de moda ali, as empresas da família já estavam num platô, não era suficiente para me nutrir com tanta inquietação. Eu fui parar no Vale do Silício, morar lá 6 meses para saber
por que as coisas acontecem da maneira que acontece lá, né? Todas as top 10 estão... As maiores empresas do mundo que não são mais bancos, nem petróleo, nem nada, estão lá. Eu quis ir para ficar na rua, andar, ir ao café, ia levar alguns... Com alguns pais que eram conhecidos meus, os filhos na escola, entender qual que era a lógica do Vale. E logo que eu voltei, um mês depois, foi esse boom que soltou o GPT na mídia, e 1 milhão de usuários num tempo recorde, e eu percebi que alguma coisa iria mudar muito rapidamente. Assim como eu tive essa sensibilidade quando eu vi, por exemplo, TikTok, né, o aplicativo mais baixado, e a gente no Ocidente não falava tanto, mas que já tinha 1 bilhão de downloads. Quando chega em certo ponto, a gente sabe que não vai voltar atrás mais. Não volta. Vai se ajustar. Só se exponencializa. Vai se ajustando, mas não volta mais atrás. E eu quis, como a internet eu usei para brincar lá atrás, e eu vi que muita gente fez construções que revolucionaram o mundo, eu quis entrar nessa onda desde o comecinho. E aí eu mergulhei de cabeça, praticamente parei tudo que eu fazia para ser um heavy user, lendo conteúdo de tudo quanto é lugar que eu podia, e foram 6 meses insanos, que todo dia saía novidade, muita gente se assustou, novidade, né? Antropomorfizou, né, dizendo, tem alguém ali do lado de lá que responde tudo. Ainda nem percebíamos as falhas, né, os vieses ou as alucinações, era uma coisa que a gente falou, meu Deus, o que vai ser agora? Era só o efeito uau, né, como eu digo, nossa, uau, bem longo mesmo, né? E aí... Sabia que não ia conseguir acompanhar isso de maneira linear, criei um grupinho de pessoas ali e anunciei no meu próprio perfil um livrinho que eu fiz com a própria IA generativa sobre como usar a IA generativa naquele instante. E a minha surpresa é que esse grupinho ele explodiu de pessoas, porque estava todo mundo querendo entender o que era aquilo e ainda não tinha um grupo para trocar ideias. E esse grupo tinha 1000 mensagens por dia e ele lotou rapidamente, que é o limite ali do WhatsApp, né? E para minha surpresa, um monte de gente relevante, com um track record imenso, entrou por ali. Entre elas o Pedro Chiamuleira, que é o fundador da ClearSale, uma empresa que já fez IPO, que agora fez uma saída, uma venda para a Serasa, e que tem um propósito semelhante, ex-atleta olímpico, luta pelo país para que as coisas deem certo, quer que a coisa dê certo, e ele me chamou no particular, percebeu que no grupo tinha o Leonardo Santos, fundador da Semantics, outra empresa que é uma deep tech brasileira que fez IPO e Nasdaq, e ele falou, pô, esse cara... Quero os dois aqui também, já estão na minha lista. Tá pronto, é só agendar, e são papos maravilhosos, você vai adorar, são 2 pessoas que foram presentes na minha vida. A gente não fala que foi só sorte, a gente chama isso de sincronicidade, a gente se organizou e o universo conspirou a nosso favor. Nessa que foi que o Pedro pediu para a gente sair do grupo do WhatsApp, porque apesar de toda essa reputação, ele disse que não estava entendendo nada e estava aflito e ansioso. Eu sei que tem essa empresa que faz IA faz muito tempo, essa tal de Semantics, e eu vi que você conhece ele, porque eu estudei com o Léo lá atrás, né, 2016, ali num ex-trabalho seu, digamos assim, lá no prédio da Abril, ali, então... Coloquei os 2 juntos e montamos um evento da noite para o dia. Desde esse evento aqui, a gente já tem mais um outro podcast para conversar. A AI Brasil explodiu. Eu parei de fazer tudo que estava fazendo e fui 100% para lidar com IA. Na certeza de que o brasileiro, que é extremamente empreendedor, curioso, se joga, talvez não empreendedor por natureza, mas por necessidade... Não tem uma ambiência, não tem uma formação, não tem o recurso para acessar todas essas coisas, onde o conhecimento faz muita diferença, e agora ele podia acessar. Sabendo disso, a gente se jogou com tudo e o objetivo agora é massificar o uso, desmistificar para que as pessoas entendam principalmente o que não é inteligência artificial e separar o que é uma IA de uma IA generativa, papo que a gente pode ter aqui. Um pouco do que você falou, né? Queria só que você completasse isso aqui com alguns exemplos práticos do que as pessoas acham que ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA generativa é IA. Certo. Né? Você dá uns exemplos pra gente do que... Vamos falar até por metáfora antes da gente ir pro conceito técnico, né? Esses dias eu coloquei no PowerPoint meu uma pessoa passando um protetor solar no rosto, com um potinho segurando na mão. E a mãe, a família passando aquilo ali, para quê? Para você ir para a praia e aquilo ali tem uma funcionalidade importante para muita coisa. Não é difícil você aprender a passar um protetor solar. E no outro slide tem uma fábrica de protetor solar.
Como é que você faz toda a pesquisa científica para criar um creme que vai ficar e que você tem uma linha de produção que vai encaixar e que vai distribuir isso no mercado e tem que vender e etc. Por que eu estou dizendo essa metáfora? 99% das pessoas vai precisar passar um bom protetor solar no momento certo, do jeito certo. E 1% vai precisar fabricar isso daí. Com a inteligência artificial, logo no meu palpite, a gente vai chamar isso de um troço, um treco, alguma coisa. Ou a gente já vai dizer que é uma câmera fotográfica, um celular, ou um relógio. Ou a gente vai falar que eu tenho um problema de varejo, de indústria, de saúde. Mas não vai precisar mais ficar falando inteligência artificial, assim como a gente não fala mais tanto de energia elétrica ou de rede Wi-Fi. Não tem eventos de internet mais. A gente teve a oportunidade de eventos de internet, eventos de computadores, né? Tinha feira de computadores. Mas a gente tá nesse hype, penso eu que mais um ano, 2 anos no máximo, e isso vai estar embedado em tudo. E o resto, 99%, só precisa usar isso para algo produtivo, útil. Então a gente separa também no uso pessoal e no uso de uma corporação, que também é muito, muito, muito diferente, né? Eu aprender a mexer numa ferramenta no meu celular em que eu posso jogar em linguagem natural uma pergunta e ele vai acessar uma base gigantesca, que antes era muito caro, que antes nem tinha essa base gigantesca, que continua crescendo exponencialmente, assim como a capacidade de processamento. Em poucos segundos a gente tem uma resposta. Ficou viável e acessível para todo mundo. Se eu, voltando lá para o Brasil e para a nossa missão, sou uma pessoa que moro numa periferia, que preciso ali com 19 anos tentar gerar alguma receita, que meu pai e minha mãe viviam trabalhando fora, eu não tive uma ambiência, eu não tive uma escola boa, mas um celularzinho bom hoje você vê até moradores de rua pegando um Wi-Fi da padaria ou da farmácia, você pode, em linguagem natural, sem sequer ser alfabetizado, começar a mandar uma pergunta e aprender. Então, esse é o 99% das pessoas do mundo que pode usar toda essa potência de maneira muito mais acessível do que quando foi computador. Era caro. Era caro, não tinha muitos motivos. Poucas pessoas tinham, depois tinha internet, mas não tinha muita coisa lá dentro, né? Agora, de repente, você tem uma internet que está à disposição em qualquer lugar, em valores acessíveis, e telefones celulares também, que eu brinco que os bebês hoje já estão sabendo o que é touchscreen. Passa o dedo na mamadeira, assim, se quiser mais, né? Parece que já está vindo genético. Antes a gente tinha que ir para a Microlins e para o Senac, fazer treinamento para entender o que é janelas de Windows. Impacta, né? Tem para Impacta, para Microlins fazer... Os bebês pegam papel, revista, querem fazer touch, querem fazer slide. Exato. Então você percebe que isso já não tem mais dificuldade. Digamos que hoje você tem o que a gente chama de multimodal, não somente texto, né? Mas pode ser áudio, pode ser foto. Você tira uma foto de algum lugar e pede toda a descrição e contexto. Resumindo, você precisa só mexer com os seus dedos. E há essa confusão do que é a inteligência artificial como um todo, que está dentro ainda de software e de hardware, que ainda são as peças mestras desse assunto, que são movidos por energia elétrica, que aí vem sim uma inteligência artificial que tem mais um monte de coisas dentro, que tem preditiva, prescritiva, o LLM é um desses pedaços que tem dentro linguagem natural, um treinamento massivo com volume grande de dados, mas você tem visão computacional, etc, etc. Nós, como massa, estamos tocando num pedacinho da inteligência artificial sem sequer precisar saber o que é inteligência artificial, mas precisamos usar aquilo ali bem, a favor da gente, e aí é necessário um letramento básico para todo mundo, para a gente extrair o máximo de valor. E você acha que a gente está no caminho desse letramento pelas condições, assim, né? Eu acho que existem associações, entidades, governo. Está todo mundo unido no mesmo propósito? Cada um está fazendo a sua parte? Como é que você acha que está isso aí? A gente ainda está puxando para lados diferentes. A grande surpresa nossa, porque antes de tudo, né, o Léo e o Pedro, que conseguiram se realizar financeiramente, digamos, eles colocaram por propósito recursos financeiros à disposição para a gente fazer um grande impacto, se fosse necessário. Apesar da gente ter sempre trabalhado na escassez, para dar um exemplo também para qualquer empreendedor, que se a gente fez com quase nada, eles também poderiam. E a gente começou a dar o acesso e mostrar. Quando a gente mostrava, as pessoas achavam aquilo fantástico. Quando voltava na semana seguinte, não tinham usado.
ensinava de novo, pediam para elas fazerem, elas falaram, eu aprendi e realmente isso é fantástico. Voltava de novo e não tinham feito. Isso gerou uma pulga atrás da orelha da gente para a gente compreender o que estava acontecendo. Ficou claro que tem mais coisas humanas para fazer com que as pessoas usem. Curiosidade, vontade, né? Um horizonte. E a gente percebeu que era cultural. A gente precisava gerar uma inspiração. Assim como quando o Senna era campeão, a gente queria virar piloto de Fórmula 1. Quando o Guga jogava tênis e todo mundo começou a treinar tênis. Isso vem de alguma coisa humana aí, que a gente começou a estudar um pouquinho, compreender como leigos no assunto, mas começou a fazer muito sentido. E a parte da cultura. A primeira cultura que começou a dominar e ainda está incomodando muito é a cultura do medo. Medo ativa o que a gente tem de mais instintivo dentro do corpo. Proteção, de defesa, né? Defesa, fuga, né? Alguma coisa ou eu ataco ou eu fujo, né? Então, o ponto principal que a gente ainda precisa vencer é cultural e de medo. Dentro das empresas, saindo da vida do pessoal, né? As empresas maiores, ela tem uma entropia, ela se organiza, há um sistema oculto ali que se organiza para a gente não fazer muita coisa. Por isso que as pessoas as empresas tentam fazer uma área de inovação fora, porque a empresa tenta manter tudo como está. Não mexe naquilo que está funcionando, né? Então, a área de inovação é sempre apartada. Sempre apartada e não é prioridade. Ou seja, não, tá bom, mas a gente precisa bater meta esse mês, né? Então é sempre um esforço ativo, não pode ser passivo, né? E dentro das empresas é isso que segura ainda o uso. Como país, acho que a gente continua com os mesmos desafios. Eu acho que a maior captura de valor que a gente pode ter com inteligência artificial é o tempo. Falando aí de Fórmula 1, é como se você pudesse sair 5 segundos antes. Isso te daria muita frente, muito espaço, você capturaria muito valor. Não tenho dúvida de que nós vamos implantar e usar massivamente aqui no mundo inteiro. Não opcional. Não opcional, que você falou, vai ser uma camada que vai ser invisível. Caminho sem volta, né? É igual a gente estava falando ontem sobre a questão de a gente ter privacidade de dados, e tem gente que já diz, olha, você não tem mais privacidade, todo mundo já sabe quem é você. De algum jeito ou por tabela vai saber dos seus vizinhos. O CPF está na vala das almas já, a gente usa ele para tudo. E dá para saber de muitas maneiras, né? Então, se o seu vizinho da esquerda ou da direita compartilhar alguma informação, a sua está no meio, né? A sua está no meio. Com a IA também eu entendo que é irreversível, devemos discutir alguma coisa para ter alguns cuidados e os bons usos, mas eu não espero mais. Brinquei contigo conversando mais cedo que antes eu sempre militei para um lado e para o outro. Eu acreditava que essa força política era o único caminho da gente fazer transformação. Mas hoje eu acredito que é através do empreendedorismo, né? Se a gente pegar essas pessoas e conseguir inspirar e elas melhorarem 10% de performance, só 10%. Pedir para um analfabeto ou para uma pessoa que nunca teve um estudo ou nunca teve uma orientação de um consultor, né? Dá para um cabeleireiro ter PwC, Deloitte, McKinsey assessorando, né? Mas agora eu posso acessar esse conteúdo. E aí só precisa de vontade, criatividade e inspiração. Então, nesse caminho a gente está indo e eu estou bem, bem otimista. Repito, o brasileiro é curioso, o brasileiro é empreendedor e ele sabe lidar com escassez. Tem gente que diz que a gente deu bandeira amarela na corrida, ou seja, igualou todo mundo de novo. Todo mundo agora tem acesso a todo conhecimento. Sim, é só querer usar. A gente tem a chance de andar na primeira divisão. Como é que você organiza o seu uso pessoal da IA? Tá. O que você usa, o que você faz? Você tem seus GPTs? Você usa todas ainda? Você testa muito? Você já comprou ou montou a sua solução N2N? O que tá? Tá certo. Bom, eu particularmente passei um bom tempo, acho que mais de um ano, enquanto isso tudo que eu acabei de contar evoluía, sendo um testador e um heavy user. Era o dia todo testando. No meio do caminho eu percebi que tem tanta coisa para eu fazer que eu não tenho tempo e nem limite orgânico mesmo para executar. Sim. Que eu comecei a me concentrar nas ferramentas que eu vi que eram suficientes para isso. Então, eu uso uma ferramenta de LLM e aprendi qual é o balacobaco dela, e uma ferramenta mais uma de cada de geração de imagem, de vídeo e de áudio, né? Que
que suprem tudo que eu dou conta de digerir dentro de um dia. Poucas coisas foram criadas desde então que fazem tanta diferença. Exatamente. Dentro da empresa é um game completamente diferente. A IA preditiva, prescritiva, que está dentro de um banco, analisando todos os dados, que requer uma governança danada. A gente está falando de outro bicho. É outro assunto que não é o que eu estou dentro. Eu só leio os títulos e eu conheço o índice desses livros, né? Eu sei o que existe lá dentro, mas eu não abro o capô para pôr a mão e fazer essa construção. Então eu me organizo hoje muito com contexto. Mas dentro desse contexto e dessas ferramentas, eu passo mais da metade do meu tempo testando. É como se fosse andando de bicicleta. Tomo uns tombos, faço uma manobra e dá errado, coloco um pneuzinho diferente e descubro que ficou bom. Vou testando, aprendendo, e o maior valor que eu estou extraindo é meu próprio aprendizado, mas não de IA, do contexto. É engraçado você falar isso, né? Porque eu tenho dado treinamento e eu sinto que as pessoas querem uma fórmula mágica. E não tem uma fórmula mágica, você tem que testar mesmo, né? Você tem que testar. E o contexto, você fala, contexto, gente, contexto. E parece que assim, não, qual é a ferramenta? É a que vai ser melhor para você. Mas você tem que saber contextualizar a sua necessidade ali, né? O que você quer. O que você quer, O que você né? quer, para quê, né? E dentro desse contexto, eu lembro de atividade física. Por quê, né? Você pode estar na melhor academia do mundo à sua disposição. Você pode ter o Bernardinho de coach. Nossa, deve ser bravo, né? Ele é. Tive a oportunidade de ver, ele é. Ao mesmo tempo, ele é bravo com o objetivo, ele é bravo na tarefa, não exatamente com a pessoa, né? Ele tem um olhar e um foco absurdo. Mas mesmo com tudo isso, e aí prescrever o melhor dos treinos, a melhor alimentação, ninguém vai poder fazer a musculação para você e ganhar músculo por você. E esse é um pedaço que eu acho que está faltando. Que quando você vê duas coisas, né? Dentro do nosso instinto, a gente precisa salvar a energia. Sim. Então a gente busca atalhos, instintivamente. Verdade. Só que com tanta rede social e com tanta mensagem massiva, os ganchos, né? Essa era do engajamento, da geração dopamina, como se diz ali, vende-se muito bem esse atalho. E quando você não tem uma instrução, uma orientação, uma mentoria ou não tem tempo de vida, isso seduz demais. E tudo isso é castelo de baralho em cima da areia, né? Você pode até construir algo legal, mas não tem sustentação nenhuma. E a jornada é muito importante. Eu adoro montanhismo, né? A minha sala dentro da Semantics lá, a gente deu nome, né? Um conceito para todas as salas, e a minha se chama Pico da Neblina, que é misturar o Brasil, ou seja, o lugar mais alto do Brasil, e todo o contexto de subida de montanha. Já subi Monte Roraima. Legal. E o que é o legal? Quando você chega lá em cima da montanha, você tira uma foto, descansa e desce, e sai, vai para outra montanha. Então, esse é um takeaway que eu deixaria com alguém, um aprendizado que eu tive. Não é estar lá em cima que é o divertido. É tudo que você passou nessa subida. Todas as coisas que deram errado, todos os perrengues, tudo que você apreciou nesse caminho, é a história que a gente vai contar. Esse hack, às vezes ele funciona com pouquíssimas pessoas, quase que ganhar na loteria, né? E normalmente um hack de ferramenta em que a pessoa estourou em audiência ou ganhou dinheiro é porque ela era boa em mais um monte de coisa. Claro. Mas ela vende que foi aquela ferramenta porque aí ela vai ter uma legião de pessoas que pagam para ensinar aquela ferramenta. Isso é triste, né? Porque vai gerar uma frustração imensa em um monte de gente que não tem certas habilidades para ser bem-sucedida naquele contexto. Mas aí, dicas românticas, digamos assim, né? O tal do seguir o coração. Poxa, sinta aquilo que você quer fazer e mergulhe com calma. E curte a jornada, né? Curte a jornada. Agora eu vou pedir para você abrir o capô. Vamos Você falou de abrir o capô da empresa. Sei que você tem cases incríveis de uso de IA corporativo. Eu queria que você compartilhasse pelo menos dois. Aquele de banco e o de saúde, que eu acho que foi fundamental para a sociedade. Sem se aprofundar muito, dá para falar até mais de dois, né? Quando a gente fala de indústria, por exemplo, e aí você tem uma linha de montagem de fábrica que não pode parar e que é muito cara. E é difícil saber quando ela vai quebrar ou não. Por que ela vai quebrar ou não. Normalmente é aquele senhor sabido
com a experiência dele, que entendeu às vezes errado, ó, sempre que amanhece sol, porque tem uma coincidência, eu vejo que a gente não pode usar a máquina desse jeito. Isso é a informação somente que ele tem e vai passando de um para o outro. Ou você vai ter quebras e parar uma linha de produção, ou você vai fazer manutenção desnecessária. Aviões, por exemplo, você tem que fazer manutenções individuais, né? Assim, cada um tem uma peça diferente, com momentos diferentes. E aí a gente escreve um cardápio ali de que com 15 dias ou com tanto tempo de voo você tem que trocar essa peça. Mas vai que ele não passou por todo o esforço que outra peça passou, que eventualmente precisaria trocar antes, ou eu poderia esperar mais tempo, né? Então todas essas predições são feitas com inteligência artificial, são projetos que a gente já fez. Quando a gente vai... E nada de linguagem natural, nada de LLM. Outra parte, muita matemática, muita estatística. Muito número, muita planilha, né? Sem mágica. Pura matemática, né? Com muita capacidade de processamento. Quanto mais dados, melhor. E aí a gente vai falar depois que é importante, a dica principal para os empresários sobre dados. Né? Fecha parênteses. Na saúde, na época do Covid, a gente... eu ainda não estava na Semantics, mas a Semantics atuou ali na detecção precoce de sintomas, né, do Covid, para fazer análise de tomografias ali fez isso junto com o governo, fez isso junto com um grande hospital que investe muito em tecnologia de ponta e conseguiu saber o que realmente era momento de internação, momento ideal, com base em dados que ainda estavam nascendo ali e com algoritmos que iam aprendendo ao longo do tempo. A gente não tinha tempo para aprender no meio de uma pandemia, né? Sim. E tudo isso é legado que foi ficando. Isso, por exemplo, dentro de um SUS da vida, a gente tem, por um lado, um monte de gente que pega recurso que não precisaria, que é atendida quando não precisaria, que fica no hospital quando não precisaria, toma remédio, etc. E, ao mesmo tempo, um monte de gente que está na fila de espera. Está esperando ser atendido. A reorganização disso daí, um copiloto, um assistente para o médico ter, no mínimo, um filtro de quem ele tem que olhar com mais cuidado, são algoritmos também que a gente atua. Quando a gente vai para varejo, a gente tem muito de hiperpersonalização. E aí parece a hiperpersonalização no varejo e na educação, que é a minha vertical de paixão, que acho que tem muito o que fazer. Cada um aprende de um jeito diferente, cada um consome de um jeito diferente. O vendedor era aquele cara que tinha esse feeling, a sensibilidade, que continua sendo necessário mais do que nunca, porque está sendo mais raro do que nunca. Mas a gente consegue saber qual que é o momento de cada um e o que realmente é importante para cada um, sendo que talvez nem o estudante ou nem o comprador do varejo detectou isso. Detecção de churn, por exemplo. Quando a gente vê que dentro de um plano de saúde, alguém está tendo movimentações, como ligar várias vezes para a central, pedir certas informações, há uma probabilidade desse cliente ir embora. Isso vale muito dinheiro para grandes empresas, né? E a gente pode saber isso antes mesmo da pessoa saber que ela mesma vai pedir um cancelamento ou sair daquela empresa, né? Significa que você, munindo o departamento comercial de marketing ou estratégico da empresa, você informa o que está ruim e o que você pode atuar preventivamente. São Paulo, temos problema de trânsito. Opa, gostoso, Imagina que a cidade também está começando a ficar inteligente. E ali tem IA há muito tempo. Então, um projeto que a gente tem é dentro dos, eu não sei como que se diz em São Paulo, se é semáforo, pardal, sinaleiro, a gente chama de sinaleiro lá em Goiânia. Eu chamo de farol. Farol, né? Farol para mim é o do carro. E no Rio, o farol é o farol do mar, né? Ainda tem esse. E isso mata lá a generativa, tá? Que ela fica toda confusa. Doida, eu falo isso para as pessoas. Contexto, linguagem, gente. Cada um fala de um jeito. Detalhe esse contexto que cada vez se obtém a resposta melhor. Então, a gente está num projeto de estudar. Goiás é sinaleira, então. É sinaleira a maioria das vezes, ou semáforo quando for chique, né? Mas quando for nós foi, a gente fala lá o sinaleira. E ali a gente pode colocar inteligência de leitura pela cidade inteira de maneira integrada. Não só para abrir e fechar de uma maneira mais inteligente, como para aprender sobre o tráfego. Não só para dar multa, né, pessoal? Mas também está usando muita IA para dar multa, por exemplo, para detectar se está usando um celular ou não. Falando mais de IA, né? Vindo para cá, fiz uma transferência. Antigamente, você tinha uma senha só. A gente percebeu que isso seria insuficiente para dar segurança. Agora, o algoritmo faz você movimentar a cabeça, porque tinha gente que colocava a facial numa foto muito bem impressa. Tudo isso é IA aprendendo. Agora, ele já me pede para piscar, então ele sabe o que é o contexto de piscar.
Ixi, tem case que não acaba mais. Deixo a dica aqui, digita use cases no navegador, peça isso por verticais de negócio e você vai ver que tem muita coisa. Mas, repito, somente se você quiser trabalhar em área de tecnologia, ou fizer isso como hobby, precisa que você entenda como isso é feito. Né? Não é simples, não é uma brincadeira, não é um prompt. Você falou de N8N, é uma ferramenta que tira... extrai uma automação com modelos ali por trás para que você possa fazer pesquisas, gerenciar algumas tarefas muito simples, criar até alguns softwares que sirvam para testar, validar uma startup, mas que ainda, pelo menos, não é suficiente para pôr de pé um grande negócio, um grande projeto. Está cheio de meme na internet dizendo, caiu aqui o sistema da empresa e vazou 1 milhão de CPFs. Poxa, porque a pessoa quis fazer aquilo ali com massinha de modelar, a pessoa quis construir um prédio, não né? Dá, então, agora, para testes, para coisas pequenas, já faz muito sentido, né? E depois dá mais um podcast, porque tem case pra caramba. Boa. Eu quero que você conte um pouco mais como que a IA Brasil nasceu, né? Que você falou que vocês conheceram no grupo ali que você colocou e tal, né? Aí vamos montar, né, esse grupo. E aí, mas... Você fala que é uma missão de inclusão e cultura e que você vai lotar um estádio. Conta essa história aí. E tá perto, né, a data? Já tem data, tá? Essas são as loucuras do Pedro Quemuleira, né? Eu sempre me perguntava, né, convivendo com o Pedro, e eu falo, pô, ele é muito maluco. Como o Pedro Quemuleira construiu tudo que construiu? Porque ele tem ideias e ele rabisca e ele abre, e essa ideia abre com mais 10, dentro de cada uma delas abre mais 10... E a gente consegue executar, e eu adoro executar essa provocação de vamos fazer algo diferente. E a gente começou, como eu falei, tentando fazer um encontro pessoal para as pessoas conversarem e saírem só do WhatsApp. Na hora que deu certo, ele falou, vamos fazer um maior. Pegamos um auditório maior. Na hora que ele viu que a gente encheu o auditório maior, ele falou aleatoriamente, pessoal, isso que tá lindo, é isso que a gente precisa fazer. Vamos encher um estádio? Aí todo mundo deu risada, falou assim, aí... maluco mesmo, né? Com gosto. Encher um estádio. Não tem noção do que é encher um estádio. Isso faz pouco mais de 1 ano, né? Os eventos não pararam. As pessoas, organicamente, sem nenhum investimento, cada um chamando outras pessoas ali, né? A gente sempre prezando dentro da comunidade por assuntos relevantes, por não ter panfletagem, não ter autopromoção. Certo, você que é professora sabe muito bem que quando a gente tem que dar uma aula e a gente dá essa aula, a gente aprende muito mais do que o próprio aluno, né? Porque uma coisa é você aprender um pedaço e a outra é você estar preparada para ensinar. E essa é uma tônica que a gente coloca dentro da AI Brasil. Ensine, entregue algo. Vai vir muito mais resposta para você do que se você quiser simplesmente panfletar e retirar. E esse projeto virou real. Em outubro de 2025, nós já estamos com um contrato assinado, pago, dentro do IMB, com espaço ali para colocar mais de 15 mil pessoas. A gente está com a ideia de fazer o evento dos eventos. E o que é o estádio? A gente pensou qual estádio a gente ia lotar. A gente decidiu construir o estádio. Vamos construir as arquibancadas lá dentro do IMB, com um palco central e com vários outros palcos setoriais ali dentro. A gente também pode falar sobre isso, sobre como trazer a pauta IA da maneira certa, porque se a gente fala de muita coisa técnica, a outra turma não gosta. Se a gente põe todos os técnicos e vai falar só de negócios e de brainstorm, a turma tech não gosta. Se a gente está falando muito de indústria, o varejo não consegue aterrissar, etc. Então nós vamos ter isso tudo muito bem pensado dentro desse evento em outubro, com 2 mantenedores principais que estão permitindo que isso seja possível. É um evento muito caro, que é a Semantics e a Conf. A Conf é a nova empreitada do Pedro de lidar. A missão dele é muito interessante, que ele começa uma empresa pelo objetivo que ele quer cumprir. Ele quer monetizar a confiança. Se você é uma pessoa correta, você vai ganhar por isso. Olha que tese maluca, legal, né? Porque hoje a gente tem proteção de crédito. Uma crise de confiança de tudo, né? E você é punido
quando você não está fazendo alguma coisa errada, mas quem está fazendo certo não ganha nada. Não ganha nada. Então, são os dois mantenedores do evento, a Semantics, que lida com essa IA pesada, e a Conf, que vai lidar com essa parte do varejo e da confiança. Podemos falar um bocado do evento e do que a gente aprendeu nesse caminho. É para ser o evento dos eventos. Deixando claro, assim, o que hoje é AI Brasil. AI Brasil é um palco em que ela não está, em que não tem uma cara. É para que as pessoas que estão fazendo algo relevante nessa missão de tirar o país da segunda divisão tenham um local para se apresentar e para a gente catalisar mais relações, mais negócios, e é muito mais sobre pessoas. Agora eu vou aproveitar você aqui e vou pedir uma dica. Vamos lá. É que a gente faz para levar a IA para a educação de uma forma que tire esse medo, principalmente dos professores, dos educadores, das instituições de ensino de um modo geral, né? Porque, como você falou, é uma camada, os alunos vão usar. Estão usando. Estão usando. E aí vai assim, não, mas tem um programa que diz que é o quanto é de IA, o quanto... Não vai ter, isso é mentira, gente, não tem, né? Então, assim, como que você levaria a IA para a educação de uma forma segura, funcional? Eu tenho umas ideias aqui, mas eu quero ver. Pô, eu queria ouvir. Eu já falei aqui que eu quero fazer o inverso. Eu quero ter a oportunidade de te entrevistar, porque a sua história é super legal, o seu entusiasmo, o brilho no olho que você tem de fazer isso. Tá aqui, é oficializado. Quero poder te entrevistar também. Tá combinado. Vamos falar em relação à segurança, por exemplo, em um aspecto de saúde mental. Perigosíssimo. Nós vimos uma pesquisa de 2025, tinha ela em 2024, qual que eram os maiores casos de uso da IA generativa pela massa, né? Como estavam usando isso? Muita gente estava usando para ter ideias no começo. Em 2025, número 1, a resposta das pessoas, terapia. Terapia não é isso. Não. E eu digo que quando você quebra uma perna, tem uma fratura exposta num fêmur, você toma uma anestesia, vai parar de doer, mas você não sarou e nem resolveu o problema. Se você começar a andar, você vai gerar problemas mais graves. E quando a gente fala de conversar com uma IA generativa que não tem sentimento, ela simplesmente materializa um contexto muito grande que parece que ela está conversando de verdade, ela sempre vai falar algo muito acolhedor. Como instrução é super legal. Como exploração de um conteúdo, ou como esse próprio analgésico, quando realmente for o caso, né? Poxa, eu tenho dificuldades no meu casamento, o que é bom para essa época? Olha, eu tenho muita insegurança quando eu vou falar em público, como é que eu posso lidar com isso daí? Você entra com um analgésico, mas quando você tem todas essas inseguranças, tem muito mais coisa por trás. Sim, tem. Né? Então esse é um alerta que eu já deixo aqui, para que se tenha cuidado, não é terapeuta, mas ela vai ser um doce, uma delícia conversar com ela, e isso vai dar a impressão de que ela é sua melhor amiga. No limite disso, pessoas achando que estão se relacionando. Porque ela também foi programada para isso, né? Ela é programada para te reforçar. Ela é programada estatisticamente para responder, muito baseada na sua pergunta, da maneira que você pediu. Se você quer se acalmar, ela vai falar coisas que te acalmem. Mas você lembra de pai e mãe que falam o que precisa ser dito, não o que você quer ouvir? Exato. Um bom líder, um bom chefe não é bem isso, né? E ela não vai falar o que você precisa ouvir. E, na prática, também existem esses prompts. A gente brinca muito com ele. Olha, a gente fala roast, né? Assim, frita. Você pedir para ela te fritar, ela vai te fritar. Normalmente, uma pessoa que está abalada, sensível, vulnerável, não é isso que ela vai pedir, né? Passo 2, vamos falar de educação. Também separamos em duas partes. A parte de maiores empresas, maiores projetos, como a gente está executando agora na Semantics ali, eu posso fazer uma predição analisando o engajamento. Né? Eu avalio as pessoas, isso elas não vão saber se estão usando IA ou não, pode ser para alguma execução analógica mesmo. Qual é o aluno que está perdendo o interesse? Podemos, com alguns inputs, e aí a gente também, se falar de privacidade ou não, podemos fazer isso como a China faz com câmeras. Sim. Já consigo saber se ela está perdendo o engajamento, se ela está na melhor absorção possível. Do que a pessoa precisa entender para fazer algo legal nisso daí? De educação de pessoas, do funcionamento do cérebro, orgânico, etc. Do ponto de vista do aluno e do professor, poxa,
esse troço, como eu vou dizer, ele é muito bom para você se aprimorar, pedir suas orientações, montar o seu plano de aula, incrementar, transformar numa linguagem que ninguém vai vencê-lo. Ninguém tem tanta linguagem e possibilidades com esse arsenal tão rápido como tem esses modelos grandes. Eu não sei como ensinar para crianças de 10 anos. É muito sofisticado, eu não tenho essa linguagem. Eu entendi, mas ensinar é diferente. Traz metáforas, me traz exemplos. Segundo, você diz como é que a gente tira o medo. Pô, vai lá, pede dicas de como você tira o medo dessas pessoas. Sim, os professores têm bastante resistência. É outro susto que a gente teve. Poxa, aquilo ali pode ajudá-la a corrigir em algumas ferramentas que, por exemplo, fazem trabalhos repetitivos, como corrigir prova. Tá certo ou tá errado? É melhor que aquela generativa faça uma hiperpersonalização junto com o professor que conhece esse aluno e o estilo dele, o momento dele, corrigindo a prova automaticamente e dizendo, poxa, ele está com dificuldade nisso daqui. O Joãozinho seria melhor que a gente fizesse isso em vídeo. Aí eu posso usar uma outra IA generativa para também transformar isso num avatar. E ele tem 10 anos e ele adora o personagem Sonic. Põe o estilo do Sonic falando para ensinar isso daqui. De novo, o que eu preciso entender? De muita neurociência. Porque a gente chuta que a gente acha que é melhor ensinar assim. Um último alerta, que eu mesmo caí nessa cilada. Muita superficialidade e muita velocidade em conteúdo. Então, o efeito uau de novo, né? Você quer gerar tudo rápido, é lindo, copia, cola, vai embora. E você quer sumarizar e resumir tudo. Fui aprender de maneira rasa, de novo, que aprender não é simplesmente você fazer uma pergunta e descobrir qual que é a resposta. Isso não se materializa no cérebro, não teve o processo de explorar uma resposta, de explorar uma solução, de errar. O cérebro aprende pra caramba quando a gente erra e depois descobre o acerto. Então, eu entrei nessa cilada e percebi que em um ano eu li muita coisa e no ano seguinte eu tinha perdido boa parte daquilo ali. E aí, dentro desse tanto de grupos, tem um grupo de saúde lá e tem um grupo de educação. Pessoas que são especialistas nesse assunto me ensinaram isso daí. E eu voltei para a generativa e pedi, me gera um livro, porque eu quero saber tudo sobre andragogia. Então, são usos infinitos, constantes, contínuos, aprendendo durante a jornada. Se joga porque não tem um livro pronto, mas está bem claro que quanto mais a gente usa, com vontade de aprender e aberto para aprender de maneira geral, melhor a gente usa. Mas temos que tirar os medos dos coordenadores. O medo tem tudo, né? Principalmente porque, de novo, o medo vende muito. Então... O medo vende. Tem muita informação por aí que a gente vê que o título... E esse é o papel social que a gente faz dentro de grupos da AI Brasil. São mais de 10 mil pessoas que influenciam mais um monte de pessoas. Quando vem, a gente é bravo, né, ou deselegante, mas diz, poxa, isso é clickbait, ou clickbait, né? Isso é só para atrair o clique. Vamos excluir com todo respeito, mas isso aqui não está trazendo uma informação relevante. Ah, mas a gente precisa se preocupar com isso. Tá bom, no fim da linha se preocupa, não nesse fórum. Porque senão isso sobrepõe o tanto de possibilidades boas que a gente tem. O medo é o principal a ser vencido. E como é que a gente vai vencer? Culturalmente, melhor dos mundos foi o que aconteceu dentro da minha empresa. Eu tentei, como dono, fazer com que todo mundo usasse essa maravilha. E eu não consegui vencer. Mas quando eu ensinei para a vida pessoal de um deles que cozinhava, adorava a cozinha, o que poderia trazer de receita dos melhores chefes do mundo, ele adorou. É demais, né? Começou a usar muito. O cara era gerente de chão de fábrica. Começou a mostrar para os colegas de todo lado. E ele influenciou as pessoas. E o outro começou a usar para falar de pescaria, e o outro plantava banana, começou a ver como é que poderia entender as coisas. E aí a gente deu o palco, o que é a AI Brasil, para essas pessoas falarem. Aí todo o time se sentiu acolhido, representado, bateu palma e começou a usar. Boa, muito bom. Eu tenho um blog de culinária também. Então eu uso bastante para gerar receita. Malucas, coisas que a gente não imaginaria. Muito bom. Eu pedi para ele, eu falei, me fala uma receita que você acha que não vai dar certo. Uma combinação que não vai dar certo. E ele sabe de combinações, eu não, né? Ele falou, amendoim com polvo. Eu falei, olha, atue como esse chefe aqui e procure uma maneira diferente de combinar isso aqui de maneira que fique harmônico. Aí mostrou para ele que ia fazer o polvo de um jeito, ia caramelar esse amendoim, ia fazer de um jeito que eu não entendi, bulufas, que não é a minha área.
E ele ficou assim, embasbacado, porque ele falou, isso vai dar certo, isso vai ficar bom. Eu já tô aqui pensando, aí ele isso vai ficar imaginou bom. a quantidade de coisas que pode fazer, que antigamente tinha que partir da nossa ideia. E a gente não sabe quando vai ter ideia, se vai ser boa, há um limite nosso. Eu já tô aqui nisso tudo. pensando, nossa, vai ser bom, Pede isso pra vai ele, ser bom. pede pra ele sugerir coisas malucas. Eu vou fazer um post sobre coisas malucas. É isso Vou aí. fazer já pra segunda-feira, se eu te É mandar. isso aí. Você tem alguma, agora vamos falar um pedação aqui de empreendedorismo pra gente finalizar. Vamos lá. Você tem algumas recomendações, né, para empreendedores. Estude você primeiro, né? Passo zero. A empresa não quebra por dinheiro, mas por desequilíbrio emocional. Então a gente está falando de pessoas, né? E a pessoa, né? O empreendedor e as suas pessoas no entorno. Quais são essas lições que você tirou desses anos todos seu como empreendedor e o que você pode passar para a gente? A pergunta já é a resposta. São lições que a gente tirou ao longo de toda essa trajetória. O caminho ensina demais, né? Eu não sei quem disse isso, mas furtando uma expressão, dizem que a vida é uma professora muito severa. Primeiro, ela aplica a prova. Só depois que ela te dá os ensinamentos. Então eu acredito muito nisso, de que quando a gente não se joga e não comete esses erros, a gente não vai aprender. Comparando também um risco e como é se jogar também para não ser um kamikaze maluco, é sobre coisas menores, porque quando você pega um bebê, você quer que ele rala o joelho, aprenda andando ali, caia um pouquinho, levante de novo, ele vai evoluir. Só que também a gente não coloca o bebê no 11º andar para ele aprender isso, porque se ele cair lá de cima, ele morre, né? Então, essa ajuste fino sobre o quanto se arriscar, né? Empreendedorismo é tão maluco que é difícil demais de colocar numa explicação, de colocar num livro a receita. Ela é muito única, né? Ela é muito de momento, mas a parte humana que está por trás de tudo isso, para mim, é que tem que ser cuidada. Foi o aprendizado que eu tive ao longo do tempo, foi no momento que eu consegui realmente rampar na carreira, porque todas as travas emocionais eram os maiores dos limites. Todo mundo tem as suas histórias infantis. Descobri, não sei se é certo ou errado, que a palavra trauma, traduzindo, é marcas do crescimento. Olha que legal, né? Como se fosse aquela cicatriz, significa que é a marca que você precisava para crescer. Só não pode quebrar o brinquedinho. E nós estamos num problema grave de saúde mental. Tivemos uma série de comportamentos que nos levou a isso, né? Família é uma base importante, milenar, científica, de que a gente precisa desse... Se você vê a vaca lá, ela protege o bezerrinho ali por instinto, sim, né? Você vê a galinha, ela enfrenta um leão e ela não sai de cima dos ovos. Isso tem impactos, muitas coisas distorcem ao longo do caminho. Às vezes um pai sai de casa, uma mãe sai de casa. Às vezes ele simplesmente trabalhava muito e você não teve esse acolhimento. Lá na sua idade mais madura, você vai investigar e aprimorar tudo isso. Compreender quais são seus gatilhos, seus pontos fortes. Normalmente eles andam do lado do ponto fraco. Exatamente. Seu ponto forte é o seu ponto fraco também. Se você é muito bom para se comunicar e conversa com todo mundo, talvez você não foca. Se você é muito sonhador, talvez você não seja assim tão objetivo, né? Ou tão responsável. Isso. E quando a gente quebra esse emocional, a gente não tem discernimento e força para resolver um negócio, um empreendimento. Quando a gente está bem nesses aspectos, tudo pode se alterar, que a gente vai se alterar junto, a gente vai se ajustar. O termo da moda é a tal da resiliência. Mas cunharam um termo que eu acho que ele é bem melhor do que resiliência. Resiliência vem um problema, você desvia, se ajusta e volta de novo sem estar abalado, né? Mas o antifrágil... O antifrágil, eu ia te falar isso, eu prefiro o antifrágil. O oposto de frágil é você se tornar mais forte à medida que tudo isso vai acontecendo, né? Vai criando calo, vai criando muito mais envergadura. E nós, me digo aqui, né, de cabelinho branco agora... A gente passou por umas épocas em que era difícil ser contratado, porque tinha mais idade, passou dos 40, passou dos 50, mas a gente está na moda. Porque a gente tem essa história, esse repertório, essa envergadura. Salvo engano, eles chamam isso de nexalismo, né? Que a máquina ainda não é capaz de fazer, de juntar coisas que aparentemente não tem nada a ver com o seu repertório, com a envergadura que você tem e demandar coisas novas, essa neuroplasticidade aí, né, que a gente tem. E
quando você tem 20 anos, simplesmente não tem tempo de filme suficiente para isso. Então, 2 dicas que eu recebi, que eu aplico e que eu repasso para qualquer empreendedor. Tenha um mentor cabeça branca, que não precisa ser um estudioso, um intelectual, um cara bem-sucedido, uma mãe que teve 10 filhos, um produtor rural, seja quem for, ou alguém que foi muito bem-sucedido financeiramente, e troque uma ideia, pegue a percepção de maneira muito aberta. E, ao mesmo tempo, tenha um mentor com menos de 12 anos de idade. Mentor. Eles sabem muito melhor compreender umas coisas que a gente já se amalgamou para simplesmente não aceitar, não entender, não compreender como as coisas funcionam. E quando a gente tem um tempinho de qualidade, com humildade com essas crianças e pergunta para elas o que elas acham, leva e percebe a percepção delas sozinhas e em grupo, poxa, a gente aprende absurdamente. Eles têm uma visão de mundo completamente diferente. Eu acho que é impossível para a gente, sabe por quê? Porque para o cérebro é impossível desver. O desver é único, né? Essa inocência tem um poder. Quando a gente mistura isso tudo, dá bom. Como lidar com os erros no processo de inovação? Ama os erros. Ame os erros, né? De novo, né? Teve momento na minha vida, eu fui treinado para não errar na minha infância. Acho que toda a nossa geração foi treinada para não errar, né? Quer dizer, você é mais novo que eu, mas da sua geração para minha era tudo dali para... Erro é erro. Punição, da tua pecado. Pra cima era só na pancada. Não pode passar do limite do tipo, não tem problema não errar. Não é que não tem problema não errar. E para mim o maior dos problemas é errar a mesma coisa. Não, errar 2 vezes pra mim não dá. 3, então, olha, chegou no meu limite. Aí sim é uma estupidez, né? Então, e segundo, né? Então, aprender um pouquinho com o erro que ensina muito mais do que o acerto, né? Gera marcas maiores. Criar os ambientes e se jogar para errar um pouquinho em ambiente controlado é espetacular. Segundo, conversar com um monte de gente boa, com uma boa ambiência, somos realmente muito parecidos com as pessoas que a gente mais convive, e compreender o que é o erro e a percepção deles também, né? Dentro de empresas, a gente ainda fala sobre isso, posta no LinkedIn, mas se vigia para não errar. E não se arrisca, porque a gente percebe que a pessoa do lado apanhou porque ela tentou uma coisa e errou. E não deu certo. A empresa inteira aprendeu, mas essa ali apanhou. Virou o boi de piranha, né? Então, para a parte da liderança, eu deixo esse reforço. Poxa, crie um ambiente de responsabilidade. A pessoa que erra tem que ter a sua responsabilidade, a sua consequência, mas crie um ambiente para o aprendizado massivo das pessoas que tentaram alguma coisa. Desestimular. Num mundo que antigamente a gente usava o VUCA, né? Que depois virou BANI, esse acrônimo que agora virou FLUX. Agora é FLUX. O FLUX está dizendo sobre teste o tempo todo. Teste o tempo todo. Crie um procedimento para que você possa testar sabendo que você tem que testar 10 e o que der certo tem que pagar os outros 9 que deu errado. Vai ser meio isso também, né? Um mundo de tantas incertezas, tudo mudando tão rápido, como é que você vai ficar arraigado em... Acho que nós temos uma certeza, hein? Não vai parar de mudar. Não vai parar de mudar. Essa certeza não vai A certeza é a incerteza. A certeza é a incerteza. 2 últimas perguntas aqui para você. Você disse em uma entrevista sua que o digital despersonaliza e hiperestimula. Como equilibrar isso com essas relações mais humanas e produtivas? Porque, vamos lá, os problemas mentais que eu também fui mergulhar para entender o que acontece, né? Eu, por exemplo, acredite se quiser, depois eu tive um pouquinho de letramento nisso, porque eu neguei, falei não é possível. Depois de uma avaliação neuropsicológica longa, ficou claro, evidente, autismo de nível de apoio 1. Porque não é simplesmente não se relacionar ou não se comunicar, mas é como esses estímulos te influenciam, o que é que te incomoda, o que é que te leva ao que a gente chama de meltdown, é um esgotamento, ou shutdown, que é quando você desliga e trava mesmo, porque é algo aparentemente normal para todo mundo, te hiperestimulou. O convívio social, ele hiperestimula. Você não controla todo o ambiente. Quando você está dentro de uma salinha, de um home office, seja o que for, ou atrás do computador, você tem o tempo para digerir tudo que você quiser, você responde se você quiser, você ataca pra caramba, joga pra fora, vomita do jeito que você quiser, que não vai te acontecer nada. Você não precisa esperar o tempo de falar. Não tem muita coisa que acontece quando a gente tem relações físicas,
interpessoais, né, reais. E eu fiquei um tempão trabalhando remoto, mesmo antes da pandemia. E depois, dentro da pandemia, aquilo ali era mais do que confortável para mim. Ficou claro para mim como eu me desconectei do mundo. Porque começou a ser muito mais difícil. Igual quando a gente passa um ano sem ir na academia e a gente retorna. Dá sofrimento, né? Você acha que você não dá conta mais e vai doer tudo no dia seguinte, né? Aí que eu fui compreender o que estava acontecendo. Um monte de habilidades e competências de relação foram perdidas. E aí, sobre esse estímulo e a falta da personificação, com todo o conteúdo do mundo no celular, com tanta gente falando, você começa a consumir, e te abre mente para consumir mais, se relacionar menos, e você se perde, você vira um resultado daquilo tudo. A sua essência se perde completamente, né? Então eu me esforço, hoje me jogo, faço eventos o tempo todo, saio esgotado. O que é legal de se conhecer? Eu sei que no dia seguinte eu tenho ressaca. Igualzinho de bebida. Ressaca social. Eu tenho ressaca no dia seguinte, mas basta respeitar esse dia de ressaca que no outro dia já está tudo ok. A segunda parte, informar as pessoas disso, porque às vezes a pessoa não compreende e fala, pô, mas ontem você passou o dia inteiro em festa, tá cansado hoje? Sim, tô cansado hoje, eu preciso meu momento de descanso é quarto fechadinho, escuro, sem influência, silêncio. A gente não pode perder isso daí. E pelo que eu conheço de computação, da matemática, estes modelos que nós temos hoje, a IA que nós temos hoje, ela não está nem apontando para substituir ou para se parecer com isso, com uma IA que seja consciente. Não mesmo. Não sabemos o que é consciente. Não dá para descrever, não sabemos descrever inteligência. Não temos consciência da nossa consciência ainda. Não sabemos como isso, não sabemos nem descrever nem como funciona aqui dentro. Nós gastamos para fazer um monte de coisa, uma energia pequenininha, que a gente comer um pratinho de arroz é suficiente. Quando a gente manda certas tarefas super simples, a gente gasta não sei quantos megawatts de energia dentro do computador para tentar parecer com isso daí, né? Então, se todo o resto está sendo resolvido com tanta potência pelas máquinas, a outra parte se tornou o maior diferencial competitivo que a gente tem. Essa parte humana de sentimento, sonho. O que é sonho? Dá um podcast, né? O que é sonho? De onde vem esse negócio? E tanto da parte filosófica quanto da parte fisiológica. O que é um sonho dentro da nossa cabeça? O que é medo? IA não tem medo, né? Não, então... não tem. Ela tem uma autoconfiança incrível, por sinal. É isso daí. Por sinal, ela é super autoconfiante. Precisamos conversar mais, é isso. Precisamos. Qual legado você quer deixar? Como a IA está ajudando você a construir esse legado? Lascou, hein? Pergunta danada. Meu legado, eu acho ele tão dinâmico. E olha que legal, né? O que é legado, né? Agora faz essa pergunta antes de tudo. Pergunta pro GPT. Que legado que ele quer deixar, sabe? Assim, ele quer deixar legado nenhum. Ele é um software. Nem existe ele. Respondendo pergunta, né? Isso é lindo, né? Eu tenho algo com o Brasil. Eu tinha um sonho de conhecer aí 30 países até os 30 anos, consegui conhecer muito lugar, adoro conhecer culturas, quero expandir isso para o mundo inteiro. Mas tem alguma coisa com o Brasil, acho que foi porque fiquei mal acostumado na infância. Piquet tricampeão, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, tetracampeonato no Mundial. Então a gente ganhava tanta coisa. Né? E como família a gente se juntava tanto para torcer pro Brasil. E tinha esse complexo de vira-lata, né? Quando a primeira vez que a gente foi pro exterior, a gente já ia de cabeça baixa, de mãozinha para trás. A gente era inferior, né? Descobri que não tem nada disso das pessoas nos julgarem do lado de lá. Tem cultura diferente, como a gente estava dizendo, da Itália, de Portugal, que parece que eles são grossos, ríspidos, e é tão somente cultura. Então eu sonho em ver as pessoas dentro do Brasil percebendo o potencial que a gente tem num país que é único. De novo, essa necessidade, todas essas dificuldades que a gente tem, que eu já fui tão rebelde com elas dentro do Brasil, elas nos tornaram muito diferentes. Empreender no Brasil é inacreditável. É contra qualquer matemática, sabe? É tudo jogando contra, é você nadando contra a correnteza e ainda dando risada daquilo ali, ainda querendo, aí você é bem sucedido, você vende, tá pronto para aposentar, você quer montar outro negócio. Tô conversando com uma pessoa aqui que não aguentou ficar um mês parada, né? E é tanta pluralidade, quando a gente sai do Nordeste e vai para o Sul,
que essa é a minha paixão, esse é meu legado. Se eu conseguir contribuir com o brasileiro, para que o brasileiro, somado 220 milhões de habitantes, consiga construir um país muito maior do que a gente tem hoje e esteja na primeira divisão. Ou seja, a gente merece usufruir de algumas coisas, né? Mas tem, claro, também uma frasezinha, né? Não sei, é polêmica pra caramba, mas dizem que homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis, né? Aprendi a amar as dificuldades do Brasil, né? Isso faz com que a gente seja muito relevante. Já vi que como os brasileiros, que às vezes migram para outros países, são bem-sucedidos no trabalho, como muitos têm dificuldade de fazer o que o brasileiro tem. Se tem um primeiro desafio ali, quem nasceu em berço de ouro, ou teve um país que tudo funcionava, a pessoa trava, indigna, não sabe nem o que fazer. Lembro disso lá na Itália, quando teve uma crise econômica lá uns 10 anos atrás. As pessoas estavam dizendo, pô, a culpa é deles, eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar. Eu escutava isso no rádio. O que você pensa? Você está acabando de formar. Ué, o que eu posso fazer é esperar esse pessoal arrumar essa bagunça para eu poder ter um ambiente para trabalhar. E aí eu vejo, puxa vida, você não sabe a potência do brasileiro. Você não sabe o Brasil. Se eu conseguir mostrar para o Brasil a potência do brasileiro, eu já vou estar muito feliz. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Foi ótimo, delícia. Foi ótimo. Volte nas próximas temporadas. E quero todo mundo da EA Brasil aqui. Pode deixar que saindo o link eu vou trazer todo mundo para ver e para estar contigo aqui. Show. O papo foi uma delícia mesmo. Vamos fazer muita coisa junto. A comunicação é importante. O jornalismo, como ele existia na essência, todos os desdobramentos dele, é colocar uma mensagem que a gente precisa passar de maneira massiva, né? Então, seu trabalho é super importante. Parabéns aí, sucesso no canal. Obrigada para você também. Vou colocar os links da AI Brasil aqui no final da descrição. Alexandre Karamaski, obrigada. Até o próximo IA Trendcast. Tchau, tchau.